Bom dia! Estamos voltando agora para trabalhar com mais um assunto e hoje vamos trabalhar com a contribuição à crítica do hedonismo, tá? A contribuição à crítica do hedonismo. E quando se fala dessa temática, nós vamos trabalhar com Marcuse, tá? Esse é o nosso filósofo, o nosso teórico, tá? Então a filosofia idealista ela é da época denominada burguesa, inclusive, né? Esta filosofia vai nos proporcionar a oportunidade de aprender o nome de razão e conceito universal que deveria ser realizado dentro de uma proposta dos indivíduos, tá? Então o indivíduo vai aparecer nessa proposta como um eu isolado dos outros e em seus desejos, pensamentos e inclusive em seus interesses, tá? Já a ultrapassagem desse isolamento e a construção de um mundo comum, nós vamos ver que todos os homens se realizam e começam a desenvolver a sua tese, se realizaram pela proposta da redução da individualidade concreta ao sujeito pensamento e ao eu raciocinador, tá? Na medida em que o indivíduo só pode participar dessa universalidade, nós vamos ver que enquanto ser dotado e um ser dotado de razão, ele não pode ter uma visão de multiplicidade empírica, principalmente relacionada às suas necessidades, faculdades e uma tal ideia de razão que muitas das vezes ela é implicadora de um sacrifício do indivíduo. Ah, então Hegel vai ver a história universal como uma presa dessa infelicidade inelutável. Tá? E é preciso até inclusive considerar a sacrificação de alguns indivíduos em nome da universalidade, pois não há uma harmonia pré-estabelecida entre o interesse geral. Tá? Uma outra questão também é o interesse particular entre a razão e a felicidade, né? O progresso, inclusive, desta razão se faz com a felicidade dos indivíduos. O universal, então, vai caminhar por sobre a cabeça dos indivíduos e a história, de uma forma conceptualizada, vai aparecer como sendo um templo do espírito. Já Hegel vai combater o hedonismo, como em nome até de um progresso histórico, tá? E uma outra questão também é que o hedonismo antigo, como o hedonismo burguês, vai conceber de uma forma essencial a felicidade até sob a forma de um estado que podemos considerar subjetivo, tá? Na medida em que os homens podem e devem ascender a eles nos limites da perspectiva e da proposta dos status, tá? Principalmente na questão do status quo. Né? E uma outra questão também que é prevista, inclusive, pelo sistema social em vigor, é que essa doutrina, essa postulação, ela contém um elemento de resignação, tá? E até de aceitação. Tá? E o hedonismo, tá? Entra, então, em conflito com o princípio de uma autonomia crítica da razão. Então, a oposição entre felicidade, primeiramente, e razão vai nos remontar e nos conduzir à filosofia antiga. Tá? Já a verdadeira felicidade e a própria realização das mais, vamos dizer assim, faculdades do indivíduo, elas não podem consistir naquilo que se chama de concepção corrente de a felicidade. Tá? Então é preciso sempre procurar no mundo da alma e do espírito. Então é preciso sempre vagar e buscar uma afirmação no mundo da alma e do espírito. Então as tendências hedonistas da filosofia, elas reagiram nessa adversidade e contra a interiorização da felicidade, tá? Que vai satisfazer principalmente com a anarquia e a falta da liberdade que vão reger as condições das existências materiais. Uma outra questão também
é colocar a felicidade no prazer, exigindo simplesmente que também fossem satisfeitas essas necessidades e faculdades dentro da proposta dos sentidos em que o homem atingisse, inclusive, por seu intermédio, e viesse a desfrutar a sua existência sem pecar. Com isso, dentro do hedonismo, nós podemos ver a reivindicação da liberdade para o indivíduo. Uma outra questão também é que essa reivindicação ela é formulada sob uma forma abstrata e sumária, tá? Inclusive entrando dentro de uma dominação das condições de vidas materiais. Uma outra questão também que nós temos que colocar é que na medida em que o processo materialista do hedonismo preserva um aspecto da liberação do homem, tá? Ele vai também ser responsável pela denegada alhures, ou seja, vai reunir ao propósito da teoria crítica. E assim vir a se reunindo nesse aspecto a uma criticidade. E quando se reúne essa criticidade, surge um protesto materialista contra a própria interiorização. Tá? Então, com isso, o hedonismo não vai poder ser utilizado por uma ideologia. Essa ideologia, inclusive, ligada à proposta de uma opressão da liberdade e ao sacrifício dos próprios indivíduos. Então, o hedonismo ele vai ser reivindicador da felicidade para todos os indivíduos, tá? E vai ser também responsável por, não por uma hipostasia, mas também sim por uma universalidade. E uma universalidade responsável por resolver a felicidade sem ter a proposta de uma relação desta com o indivíduo. Uma outra questão também que nós podemos colocar sobre o hedonismo, que o hedonismo se torna a antítese, tá? Da filosofia da razão. A filosofia, inclusive, da razão, ela vai convergir e vai dialogar também com o desenvolvimento das forças de produção. E uma outra questão também importante pensarmos é que o hedonismo vai trabalhar com a elaboração livre e racional das condições de vida, tá? E da própria dominação da natureza, da autonomia crítica dos indivíduos e também, até podemos dizer, autonomia crítica dos indivíduos socializados, tá? Quanto ao hedonismo, nós podemos considerar que ele é responsável por conservar o desabrochar, inclusive, e a satisfação das possibilidades do mundo de um prazer, tá? Ou de voltar-se para o prazer. A ideia da razão, então, ela vai visar uma universalidade na qual os seus interesses antagônicos dos indivíduos se tornam interesses empíricos. E ao se tornarem interesses empíricos, eles são suprimidos. Mas já nessa proposta de universalidade, eles vão tornar-se a possibilidade de uma verdadeira razão e de uma verdadeira satisfação dos indivíduos com a proposta de uma felicidade que permanece no elemento estranho e exterior que deve, nesse aspecto hedonismo, ser sacrificado. Então, para nós concluirmos, não há uma harmonia possível, tá? Entre o interesse geral e também o interesse particular, certo? Já com essa proposta, entre a razão e a felicidade, então, existe um confronto, existe uma divergência, tá? E o indivíduo se torna vítima de uma ilusão quando acredita perceber numa correspondência entre os dois gêneros de interesse, tá? Que são justamente gêneros de interesse particulares de uma correspondência que vai desconsiderar os indivíduos. Então, nessa proposta e nesse aspecto, nesse segmento, é que é construído todo esse desenvolvimento da criticidade e da teoria crítica da razão
dentro da proposta do hedonismo. Então nós conhecemos bem como que é o hedonismo e como ele trabalha e como ele se situa. Obrigado a todos.